Inovações. Tem mais um exemplo aqui para a gente aprofundar os conceitos a respeito de chaveamento. E esse exemplo aqui não é muito diferente do outro, só tem uma chave a mais. Agora a gente tem um resistor em série. A gente tem uma chave aqui ligada a esse resistor de 40 ohms e uma chave ao de 200 ohms. Então, o que a gente pode trabalhar nesse circuito? Quando as duas chaves estão abertas, a gente tem três condições aqui, tá? Já que a gente tem duas chaves, várias coisas podem acontecer. Nós vamos considerar a primeira condição, por exemplo. Chave 1 fechada, né? Vamos botar aqui, ó, chave 1 igual a 0, simbolizando que ela está fechada. Chave 2 igual a 0. Desculpa, fechada não, aberta, ou seja, elas não estão acionadas, elas estão abertas. Se elas estão abertas, o que acontece? Eu não tenho passagem de corrente para cá, porque a resistência ela não está recebendo corrente através da chave que está aberta aqui. E eu também não tenho corrente para cá. Logo, a única coisa que eu tenho é uma fonte ligada a uma resistência, mas que não tem nenhum caminho de retorno para a bateria. Ou seja, a corrente total nesse caso aqui, ela é zero. Certo? Então, eu não tenho corrente se as duas chaves estiverem abertas. Aí a gente pode trabalhar com o outro caso, que é se a chave 1 estiver ligada, vou colocar aqui igual a 1. Se a chave 2 estiver desligada, o que acontece? Se eu tiver a chave 1 acionada, significa que eu vou ter corrente para cá. Certo? E a 2 desligada, eu não vou ter corrente aqui. Logo, eu tenho um circuito de duas resistências em série em que a corrente está passando nesse sentido aqui. Beleza? Então, eu tenho 150 com 200 ohms, eu tenho 350 ohms em série. Não tem corrente para cá, logo essa resistência não conta. Então, o que vai acontecer com a minha corrente? Ela vai ser 150 mais 200, que é a resistência equivalente. Eu pego a fonte de tensão, que é 30 volts, e divido por essa resistência de 350 ohms. Eu vou ter uma corrente de 0, essa corrente total, tá? 0,085. Beleza? Então significa que o circuito aqui está aberto e aqui está fechado. Uma outra condição que a gente pode considerar nesse tipo de seccionamento de circuito é se, vou botar aqui, se a chave 1 estiver desligada, a chave 2 ligada, o que acontece com a corrente? Ou seja, essa aqui continua aberta e a chave 2 ela vai começar a conduzir corrente. Logo, eu vou ter um circuito em série em que a corrente ela vai estar passando nesse sentido aqui, sem passar aqui no meio, porque a chave está aberta. Logo, o que acontece com a minha corrente? Eu tenho duas resistências em série, são 400 mais 150 ohms, dá 550. Pego a fonte de tensão, que continua a tensão a mesma, 30 dividido por essa questão. Então, a minha corrente, nessa condição aqui, ela vai ser 0,05 amperes, aproximadamente. E a última condição que é possível fazer nesse caso, desse circuito aqui, é se as duas chaves estiverem ligadas, ou seja, S1 é igual a 1 e S2 é igual a 2. O que acontece aqui? Eu tenho duas resistências em paralelo e uma em série, ou seja, o circuito ficou completo, né? Ficou completo esse circuito aqui.
Então são 400 vezes 200, vou fazer o paralelo de 400 e 200, dividido por 600, aqui dá 133 ohms, paralelo desses caras aqui, 133 ohms, e 133 com 150, ficou em série, 283 ohms. Logo eu pego esse 30 volts, divido por esses 283 ohms, e eu vou ter uma corrente total aqui, mais alta, porque obviamente agora tem mais resistores ligados, eu estou antecipando uma potência maior, de 0,1 ampere, aproximadamente, certo? Então, isso que acontece quando eu uso mais chaves no circuito, eu consigo ter mais combinações de chaves. Então, à medida que eu tenho mais chaves no circuito, o número de combinações que podem acontecer está relacionado exatamente à quantidade de chaves que eu possuo dentro do circuito. Vamos ver um outro exemplo de chave, então, que ele vai entrar nos exercícios que vocês vão fazer. Vamos lá, senhores. Esse segundo exemplo aqui, ele tem uma chave um pouquinho diferente. Essa chave ela é conhecida como chave seletora e não necessariamente seccionadora. Por quê? Ela interrompe a passagem da corrente em um lado, mas em outro lado ela permite. Então ela vai sempre selecionar um caminho para ir. Isso aqui é muito comum, uma ideia aí para vocês, né? Nos botões de seleção do liquidificador, por exemplo. Né? Tá numa velocidade, você seleciona outra velocidade, ele interrompe a passagem de corrente por um circuito e ele passa para outro circuito, para outra bobina, né? Que vocês estão vendo aí com o César Moro em máquinas elétricas. Então, basicamente o que acontece aqui no circuito é que quando essa chave está na posição A, né? Quando ela está na posição A, a corrente elétrica gerada pela fonte, ela passa pela chave aqui, ela passa pelo resistor de 300 ohms e depois pelo de 100. Então eu tenho uma resistência equivalente de 400 ohms. Então, se eu tenho 400 ohms em resistência em série, e eu tenho 50 volts, né? Eu consigo uma corrente aqui na posição A de 0,125 amperes. Certo? Então 0,125 amperes. Agora, se eu utilizar na posição B, no caso aqui, ó, ela não está mais na A e ela começa a vir para B. Então eu interrompo a corrente na seção A e ela vem para B. Nesse caso, o que acontece com a corrente? A corrente ela vai entrar e toda ela vai passar pelo resistor de 150 ohms. Vai ficar em série com o resistor de 100 ohms. Logo, eu vou ter uma resistência equivalente de 150 mais 100 ohms. Isso vai me trazer uma resistência equivalente de 250, que a corrente para esse caso, então, com a chave na posição B, faz com que a minha corrente seja 0,2 amperes. Beleza? São exemplos clássicos aí de chaves de seccionamento. Eu vou estar passando para vocês agora alguns exercícios. Eu vou passar algumas questões agora para vocês ali. Se vocês quiserem, vocês podem fazer um intervalo de 15 minutos. Depois de assistirem essa aula. Ou então quiserem ir adiantando a correção, quiserem me enviando. Eu já vou estar recebendo e corrigindo. E em seguida eu posto os exercícios. E lá pelas 9, 9h30 eu coloco os resultados para vocês, ok? E aí a gente encerra a aula de hoje por aqui, beleza? Grande abraço para vocês aí, bons estudos e até semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe, rapaziada.